Então vamos lá, pessoal, vamos começar aqui o nosso bate-papo de hoje, né? O tema dor, ele é um nome simbólico, tá? Quando a gente está falando de dor na visão da medicina tradicional chinesa, a gente está falando de sinais, de sintomas, de desconfortos, desequilíbrios. Aê, Gu, seja bem-vindo, cara, tudo bem? Gustavão, a Cida, lá, o pessoal chegando, assim, não para. Sejam bem-vindos, Tina, Eva, sejam bem-vindos todos. Então, ó, esse tema, ele é muito simbólico, né? Quando a gente fala dor, quando eu estou sentindo uma dor, quando você fala isso para um chinês, é tudo muito subjetivo, tá? A dor, ela precisa ser muito bem localizada, ela precisa ser muito bem identificada, porque existem vários tipos de dor que podem acometer o nosso corpo, né? Desequilíbrios, desconfortos e assim por diante. E a combinação das informações dessas dores, né, de um indivíduo, de uma pessoa, é que vai dizer de fato o que está acontecendo com ela. Não adianta a gente pegar lá um livro, existem vários livros, tá? Eu posso até indicar aqui para vocês, eu coloco depois nos comentários, ou depois quando acabar aqui a live, eu deixo lá bonitinho as indicações de livros que vocês podem tá absorvendo aí parte dessas informações que eu fui colhendo ao longo desses 10 anos. É óbvio que a própria medicina tradicional chinesa já é um livro de interpretação de dores muito interessante e muito aprofundado. Eles criaram ferramentas fantásticas, né, nesse tipo de leitura. E se você associa, né, todos esses livros, essas bases, as atualizações, porque existem outras pessoas também de outras vertentes, né, a própria física quântica ou a saúde quântica, como a gente tem ouvido falar muito agora, a somatização, metafísica e por aí vai. Né, os termos eles vão sendo atualizados, porém eles estão falando da mesma história, da mesma questão, só que a gente agrega mais informações. E quanto mais informações tiver, mais fidedigno, mais verdadeiro é esse diagnóstico energético, esse encontro da raiz do problema, que é onde a gente quer de fato chegar. A gente quer compreender as dores e os desconfortos na sua essência, na sua raiz, tá? Não adianta a gente ficar só pensando assim, o que é uma dor de cabeça? Uma dor de cabeça é uma dor na cabeça, né? Eu posso até dizer para vocês, isso é acúmulo de Qi na região superior do corpo, mas eu preciso ver, a dor de cabeça, né, dessa pessoa aparece todas as manhãs, ou aparece no final da tarde, ou aparece antes da menstruação. Então tem várias outras características que acompanham essa dor de cabeça, né, que vão dar de fato aí informações suficientes para a gente vislumbrar, chegar próximo da raiz do problema desta pessoa, tá bom? E óbvio, a cabeça ela tem vários lados. Então, uma dor de cabeça, quando você fala isso para um médico chinês, né, ou para nós, massoterapeutas, acupunturistas aqui do Ocidente, a pessoa fala, eu sinto dor de cabeça. Isso não é informação nenhuma para a gente, é muito pouco. A gente vai perguntar qual parte da cabeça dói, qual é a intensidade, qual é a frequência, desde quando, para conseguir montar um panorama desta pessoa, deste indivíduo que chegou para os nossos atendimentos. Os chineses, eles traçaram um perfil, na verdade é uma ideia, assim, é uma história, a historinha da carruagem, tá bom? Eles simbolicamente compararam o nosso corpo físico como uma carruagem. A carruagem, antigamente, né, ela era aquela casinha fechada onde tinha lá o passageiro, a pessoa que estava sendo conduzida, né? Essa casinha, essa estrutura da carruagem, onde o passageiro ele é conduzido, é comparado ao nosso corpo físico, tá bom? Então as rodas traseiras, rodas dianteiras, como os nossos braços e pernas, tá bom? Então vão aparecendo aí sinais, né, do nosso corpo físico simbolicamente nesta carruagem, que é conduzida por um cocheiro, né? O cocheiro é aquele condutor que está por fora da carruagem, né, com as rédeas lá na mão. Esse cocheiro é o nosso mental, é a nossa mente, é o nosso cérebro racional, ele que interpreta todas as situações, pensamentos
órgãos do sentido, ele está absorvendo tudo e tentando decodificar. Lá na frente, puxando essa carruagem, 2 cavalos, um preto e um branco. Super curioso, né? O yin e o yang, ou seja, a energia, o chi que conduz, tá? E essa carruagem, ela foi feita, ela foi desenvolvida, né, numa forma tão peculiar, né, que é o nosso corpo, ele é tão individual, ele é tão diferente de todos os outros, que ele foi feito para percorrer um caminho único, que tem a ver com a sua missão, com o seu propósito de vida. Tá? Então fiquem sabendo vocês que o nosso corpo só dói, a gente só vai sentir dores no nosso corpo quando estamos fora do nosso trilho, fora do nosso caminho, fora da nossa missão. Isso eu falei muito no vídeo anterior, tá bom? Na nossa última live aqui. Dá uma olhada, ainda está lá no Facebook, se precisar dar uma olhadinha lá, tá bom? Então essa carruagem, ela tem uma trilha única a seguir. Cada indivíduo tem uma trilha única a seguir aqui nesse plano, tá bom? Então os chineses partiram desse pressuposto. Se você sai da sua trilha, a carruagem ela começa a andar por uma trilha que não é dela, e isso pode começar a machucar fisicamente ou trazer alguma disfunção para o nosso corpo. Pode causar, inclusive, a própria morte da pessoa, né, com doenças mais graves e assim por diante. Imagina a pessoa que infarta, né, pô, teve um infarto, ou na atualidade, né, a gente está falando aí do coronavírus, né, muitas pessoas morrendo por conta desse vírus. Isso tudo tem a ver da forma como conduzimos a nossa vida, tá? Não adianta só culpar o vírus. Sim, ele está aí, né? Mas não adianta a gente ficar só culpando ele. A gente precisa assumir a responsabilidade da nossa carruagem, da nossa condução de vida, né? De como a gente está se preparando, né? Não para uma pandemia, mas como a gente se prepara para a vida mesmo. Saúde, qualidade de vida, mente em paz, foco, determinação, encontro de missão. Tudo isso é fundamental, tá bom? Bom, parei de falar, não falo mais dessa parte. Vamos ao que interessa. Bora lá. Lombar, acho que foi o top das paradas. Assim, todo mundo falou, lombar, Guilherme, lombar, Guilherme. E curiosamente, a lombar, para a medicina chinesa, é a morada do rim, ou dos rins, né? São 2, na verdade. Tá? E o rim, simbolicamente, na medicina tradicional chinesa, ele tem uma carga de responsabilidade sobre a nossa vida gigantesca, por conta da essência que ele armazena, a essência chamada Jing. Tá? O Jing, ele é o nosso elixir, é o nosso óleo essencial, ele que mantém a nossa vida e a nossa saúde aqui no plano terrestre, tá bom? Então, quando a gente nasce, a gente recebe ali uma carga de Jing, e é isso que eu vou usar durante minha vida inteira. Se eu consigo economizar o Jing, eu vivo mais. Se eu gasto meu Jing, eu vivo menos, ou com menos qualidade, tá bom? Então a lombar, por ser a morada dos rins, ela está muito voltada ou ligada a questões familiares, ancestrais, porque é algo que eu herdo dos meus pais diretamente, né, pai e mãe, mas é algo que vem dos meus ancestrais, avós, bisavós, tataravós e assim por diante, tá? Então a lombar é esta região onde eu crio uma plataforma, né, uma espécie de base de construção de vida, os pilares das minhas crenças, os pilares daquilo que eu acredito, da forma que eu penso, né? Tudo vai ser construído ali na lombar. Se algum desses pilares começa a ruir, começa a balançar por algum motivo, a lombar é quem sofre as consequências, tá bom? Então, se eu estou saindo do meu trilho, a lombar ela pode chiar. Se eu estou fazendo uma mudança, por exemplo, eu estou saindo de um emprego entrando no outro, eu perdi o emprego, né? Morreu alguém na minha família, me separei, e assim por diante. Todas essas situações que modificam as nossas bases de consolidação, né? O nosso chão, quando o nosso chão é tirado de alguma forma, ou ele é quebrado, trincado, a lombar é quem vai sentir. Tá? A gente só vai... essa é uma questão, tá, gente? A gente só vai sentir dor em qualquer parte do corpo se aquilo fizer sentido para mim. Né? Então, se eu estou super tranquilo assim, com o assunto trabalho, por exemplo, e aí eu estou lá no meu trabalho, lindo e maravilhoso, e de repente, né, vem o supervisor e fala, Guilherme, vem aqui na minha sala, né?
Muito obrigado, viu, pelos seus serviços, mas a gente não precisa mais de você aqui na empresa. Né? Se eu estou super tranquilo com isso, né, eu falo, não, eu que agradeço, né, a empresa me ajudou muito, gratidão por esse tempo que eu fiquei aqui, muito obrigado, agradeço a todos, tchau, fui, né, e vou em paz. Agora, se isso mexe estruturalmente comigo, do tipo, eu falo, putz, lascou, né? Como que eu vou pagar minhas contas agora? O que eu vou fazer da minha vida? Isso eu só sabia fazer isso, né? Eu nunca mais vou encontrar um lugar desses, né? Se a pessoa ela entra nesse pânico, nesse desespero, nessa insegurança, ou raiva, muitas vezes, me puxaram o tapete, né? Cada um vai trazer para um dos lados, né? Se me abalou desta forma, vai mexer estruturalmente com a minha lombar. Tá? Então, quando a gente está tranquilo com as situações, nada acontece, nada abala essa base, porque ela foi tão bem construída. E assim, uma base bem construída não quer dizer que ela é rígida. Essa é a grande questão, né? Uma base bem construída para os chineses, ela é flexível, né? Ela tem essa característica de ser algo hoje e amanhã ser algo totalmente diferente. Ela pode se transformar e está tudo bem, aceita esse processo de transformação porque ele é inevitável, nada é para sempre. Tudo se transforma, tudo tem seu tempo. Então, o tempo todo a gente vai estar combatendo aí um pouco das nossas crenças, né? Da forma como nós fomos criados, daquilo que eu acredito ser parte integrante da minha criação e assim por diante. Então eu vou estar ligado diretamente à minha fé religiosa, vai estar ligado diretamente à ciência, aquilo que eu acredito. Então se eu acredito que o remédio X, né, ou a reza Y e assim por diante, né? Sabe aquela música do Rapa, né? Se meus joelhos não doessem mais diante de um bom motivo que me traga fé, ou seja, ele está falando, né? O meu joelho podia parar de doer se eu acreditasse em algo, né? É mais ou menos isso. Quais são as minhas crenças? Quais são as minhas fés? É na ciência, é na religião, é no trabalho, é no dia a dia, é no ver para crer, né? Eu acredito naquilo que não vejo e assim por diante, tá bom? Gente, essa base eu vou trazer só nesse primeiro conteúdo, né? Nesse primeiro assunto aqui que é a lombar. E aí depois eu já vou meio que direto para os assuntos, tá bom? Então, a lombar é essa base de consolidação. Se a minha base ruiu, se balançou de alguma forma, alguma dessas estruturas, desses pilares de sustentação, a minha lombar vai doer sim, tá bom? Guilherme, e a hérnia de disco, né? Na região lombar, ela vai ter uma ação muito semelhante, uma forma de pensar, de raciocinar muito semelhante, que é, na verdade, o avanço desse processo, dessa base fora de padrões. Assim, né? O pilar, na verdade, ele não balançou, ele caiu. E aí a hérnia ela extravasa, né? Vem a hérnia de disco e o meu corpo coloca isso para fora. Tá? Então, todo o processo de agravamento, né? Quando eu agravo a dor que eu estou sentindo, é sinal de que aquilo me pegou em cheio, literalmente. Quando é só um desconforto na lombar, pode ter a ver com essa dificuldade de aceitar as mudanças. Mas quando vem um dano estrutural mais profundo, quer dizer que a minha crença estava muito enraizada e aquilo foi uma pancada tão forte que fez um dos pilares cair, literalmente, tá bom? Então, todos esses processos ligados à lombar vai ter essa relação com a minha essência, com a minha base, com a minha crença. A minha crença foi abalada, né? A minha fé foi abalada, né? A minha estrutura, família, seja o que for, foi abalada. Então é muito comum quando a gente perde um ente querido, sai de um emprego, separa e assim por diante. Ou muda de casa, tem gente que muda de cidade, de casa, alguma coisa assim, e sente a lombar, tá bom? Pescoço, foi uma queixa que o pessoal trouxe também. A gente vai descer aqui por todo o pescoço, ombro, trapézio e escápula, porque veio perguntas de todas as naturezas. Oi, Tânia, tudo bem? Oi de Santos aí, ó o pessoal de Santos, sejam bem-vindos. Euzi, daqui da cidade, né, Euzi? Socorro.
Então vamos lá, pescoço. O pescoço, ele tem a ver com a sustentação das nossas ideias, dos nossos pensamentos, porque a gente está falando da sustentação da cabeça, do cérebro. Tá? Então, quando eu sou confrontado ou quando eu me confronto em relação aos meus pensamentos, o pescoço tende a doer. Tá? E aí a gente começa então a ter a questão da lateralidade, porque eu posso sentir dor do lado direito ou do lado esquerdo do pescoço. E vão ter significados diferentes cada uma delas, tá bom? Então, mas a dor no pescoço, ela tem muito a ver com esse confronto de si mesmo, né? É algo que eu penso, né? Ou a forma que eu estou pensando, ela está sendo confrontada. Eu não estou conseguindo mais sustentar tanto pensamento também. Pode ser um excesso de ideias, um excesso de atividade mental. Isso é muito comum, tá bom? Pessoas que pensam demais, né? Que volta no mesmo assunto, não consegue resolver, não fala o que tem que falar, sabe assim, não consegue finalizar, não consegue colocar um ponto final naquele assunto, o pescoço vai doer, porque vai pesar demais esses pensamentos. E aí, olha que curioso, né? Tem a questão dos pensamentos e eu estou precisando colocá-los em prática. Não coloco, então isso aqui vira um turbilhão, vai enchendo cada vez mais a cabeça, né? Vai virando um cabeção, literalmente. E aí, para a cabeça começar a doer, é muito fácil também, porque eu já estou com excesso de pensamentos. Né? Tem uma atividade extra na parte alta do meu corpo. Então, para eu ter uma cefaleia, uma dor de cabeça, é um pulinho. É bem fácil, tá? Porque já está congestionado aqui no pescoço. Né? A energia está acumulada toda aqui em cima. E aí, por algum lado, tem que sair. Tá? O corpo ele começa a causar danos nas estruturas aqui superiores. Um deles é a dor de cabeça, é a cefaleia, que pode ocorrer tanto na fronte, nas têmporas, no topo, na nuca. Oi, Kelly, seja bem-vinda, boa noite. É o pessoal entrando. Ah lá, né? O pessoal falando, passei por isso há pouco tempo, exatamente. O excesso, esse turbilhão de pensamento, se não tem vazão, se não tem limpeza dele ou aplicação, né? Ser colocado em prática, a tendência dessa região toda de trapézio, pescoço é travar, é congelar. A gente praticamente gruda o ombro, né, na orelha aqui e a cabeça fica cheia, não tem como. Tá? Então, ó, as relações que a gente vem fazendo aí, né? Com pescoço e cabeça tem muito a ver com turbilhão ou excesso de pensamentos. Esses pensamentos, eles podem ser das ordens mais variadas possíveis, do tipo preocupação, ansiedade, fobias, inseguranças, tristezas, não interessa. Né? O que precisa ser compreendido é que existe um excesso de pensamentos nesta direção. Tá? E aí o legal é fazer as combinações, né? Porque às vezes a pessoa fala, Guilherme, eu tenho excesso de pensamentos. E eles estão voltados à raiva, à ira, tá? E aí essa dor de cabeça ou essa tensão no pescoço está associado à raiva. Né? Então provavelmente terão outras circunstâncias sendo causadas no meu corpo que fazem a combinação com essa dor de cabeça. Tá? Então uma dor de cabeça isolada também não dá para ser tratado. Por isso que eu falo, gente, não existe ponto mágico. Mas esse pontinho aqui da mão não é para tratar dor de cabeça? Um dos tipos de dor de cabeça, não todos. Tá? Esse ponto aqui ele faz parte do sistema metal da medicina tradicional chinesa, que é o intestino grosso e pulmão, que estão associados à tristeza, melancolia, dificuldade de se expor, né, de expor os seus sentimentos, de se colocar, né, de pôr para fora. Então, quando é esta dor de cabeça, né, da pessoa que tem receio de falar, da pessoa que tem medo de se expor emocionalmente falando, tá? Aí sim esse ponto vai ser fantástico, mas se for por conta de raiva, esse ponto não vai funcionar, porque eu preciso cuidar do fígado e da vesícula da pessoa. E assim por diante, tá bom? Os membros superiores, na visão da MTC, ele começa nas escápulas. Esses ossos que a gente tem aqui atrás, que parecem umas pazinhas, né? Tem gente que fala assim, tô com dor nas pá, né? Literalmente.
né? Porque ele parece uma pazinha, né, esse osso. A escápula, ela representa o início do movimento dos meus braços. E o que o braço faz? Ele age, ele promove a ação. Se eu quero escrever alguma coisa, eu preciso pegar a minha caneta e para pegar a caneta eu preciso alcançá-la. E esse movimento vem daqui de trás. Então essa parte escapular ou interescapular, que fica ali no meio das costas, né, nessa parte mais alta do tronco, tem a ver com os meus projetos, os meus pensamentos. Eu projetei escrever alguma coisa. E para escrever alguma coisa, eu sei que eu preciso alcançar a caneta. Então ela está lá em cima da minha mesa, eu projeto as minhas mãos até alcançá-la. E aí eu tiro a tampa. Então tudo isso inicia-se lá atrás. E aí eu vou fazer o meu movimento de chegar próximo do meu papel, ou do computador, ou do celular, e vou fazer a escrita, né? Vou promover a escrita. Tá? Isso é fácil de visualizar, né? Porque a caneta ela é muito física, mas isso pode estar no âmbito sutil, né? Que é o do falar, que é o do pensar, que é o projetar e assim por diante. Então, eu quero sair do meu emprego e entrar num outro. Legal, isso é um projeto, né? Eu vou ficar aqui até tanto tempo, eu vou fazer minha formação, vou estudar, e aí depois disso eu quero partir para um outro cargo, para um outro emprego e assim por diante, para uma outra cidade, para um outro planeta, não interessa. Né? Isso tudo é um projeto, e os projetos se iniciam aqui na escápula. Quanto mais projetos eu tenho, mais ações eu preciso realizar. Eu preciso equilibrar a quantidade de projetos da minha vida com a quantidade de ações na minha vida, tá bom? Porque se eu projeto mais do que eu faço, vai ficar acumulado Qi, energia, na região das escápulas. É fácil de entender, né? O processo ele é muito simples, o mecanismo ele é muito simples. Todo pensamento ele gera uma produção e direcionamento energético, tá? Então, se eu quero fazer alguma coisa, eu projeto primeiro e depois eu faço. Se eu só projeto e não faço, a energia fica acumulada na projeção, no setor de projetos, que é a região das escápulas. E ombros, trapézio, escápula. Ele vai pegar toda essa parte aqui posterior dos ombros, tá bom? Então, tá doendo as escápulas, tá desconfortável ali a região? Ou projeta menos, dá uma eliminada aí nos projetos, ou crie projetos que são mais fáceis de serem realizados para a gente criar um movimento de realização, né, de projetos, ou elimina totalmente da cabeça. Fala, não, isso aqui é loucura da minha cabeça, não está nem próximo isso, né, eu não consigo alcançar isso agora, então esquece. Né? Deixa no silencioso, daqui a alguns anos eu vou rever esse projeto. Mas agora não adianta eu ficar pensando nele. Né? Coloca ele lá de ladinho, é algo que você quer, põe ele de lado. E o que você pode fazer hoje para alcançar esse projeto? Não importa quando. Tá? O que eu posso fazer hoje? Essa é a questão. Né? Então, se a gente consegue reduzir, né, a distância, né, e eu torno ela mais alcançável com as minhas mãos, essa dor da escápula ela vai sumir assim, ó, literalmente, tá? Se você interrompe, fala, não, esquece, isso é loucura da minha cabeça, não quero nem pensar mais nisso, a dor ela vai sumir em 10, 15 minutos, tá? Mas tem que eliminar mesmo, não adianta você falar assim, não, isso não faz parte de mim. Aí já veio do outro lado assim, mas você gosta muito disso, putz, é verdade. Aí você fica nesse dilema, é esse dilema que acaba com a gente. É ficar ali parado na encruzilhada, né? Parado na encruzilhada não ajuda ninguém, a gente precisa continuar o caminho, continua andando. Mesmo que devagar, continue sua caminhada, né? Ficar parado é que gera essas estagnações de energia e as estagnações levam às dores. As dores, às doenças a questões mais aprofundadas, né? Patologias mais crônicas, as patologias crônicas a outros tipos de doenças. Tá? Vai ficando cada vez mais grave o processo. Né? Então as escápulas têm a ver com esta ação não realizada dos meus projetos. Né? Ela ficou lá em stand-by por muito tempo.
né? Ou eu fiquei pensando incessantemente naquilo. Né? Tem tudo a ver com o ritmo dos pensamentos ou com a aplicação dos projetos. Na medicina chinesa, quem projeta é o fígado. E quem executa é a vesícula. Eles são parceiros ali dentro do sistema madeira. Tá? Então, eles fazem essa parceria, esse bate-bola. Então, se eu projeto demais o fígado, está funcionando, está tudo bonitinho. Se eu não coloco em execução, se eu não realizo, é a vesícula que está com um desequilíbrio. E aí, se eu não realizo, acumula energia na vesícula. Olha que louco. Então, eu posso estar sentindo dor aqui na minha escápula hoje, e daqui a um ano, 2, 3, sei lá quantos, eu posso produzir um cálculo biliar. Eu posso produzir uma pedra na minha vesícula. Sacaram? Né? Hoje dói a escápula, amanhã eu preciso tirar minha vesícula. Né? Então, esses processos eles precisam ser muito bem planejados, né? Planejados no sentido de serem alcançáveis. Tá? E trazer essa harmonia, essa felicidade também, né? De projetar algo e conseguir fazer a aplicação dele. Fantástico. Tá? E aí, conforme a energia ela vai dissipando pelo meu braço até chegar nas mãos, tem tudo a ver com a execução desse plano, desse projeto. Tá? Então, quanto mais próximo da escápula, menos conhecimento eu tenho sobre essa situação, ou seja, mais inconsciente ela é. Né? O pessoal aí da psicologia vai entender um pouco esses termos, né? Mas não é tão difícil de entender. Né? Essa parte inconsciente da nossa mente é aquele conteúdo que não é velado, muitas vezes a gente encontra em sonhos, né? Essas ideias mais escondidinhas dentro da gente, tá? Então, quanto mais para cima, quanto mais próximo dos meus ombros, mais inconsciente é o processo dentro de mim. Ou eu estou cego, não estou conseguindo enxergar a situação na minha frente, né? Eu estou lá na empresa há 20 anos, aquela historinha, né? Já contei 500 mil vezes. Estou lá na empresa há 20 anos, pago as contas, tenho os benefícios X, Y e Z, só que aquilo já não faz mais sentido para mim. Ou seja, o meu projeto inconsciente é ser feliz. A gente está aqui por uma missão que vai me ajudar e ajudar as pessoas. E eu já estou estagnado nessa empresa há pelo menos uns 10 anos. Né? Porque durante 10 eu ralei, trabalhei, curti o negócio e os outros 10 eu empurrei com a barriga. Né? E aí esse empurrei com a barriga é que começa a criar essas dores, esses desconfortos. Agora, se eu já sei, falo, essa empresa não me serve, eu não quero mais, eu não consigo me relacionar mais com o meu chefe. Eu já estou consciente do que está acontecendo, eu já tenho clareza total de que eu não quero mais essa empresa, de que eu não aguento mais esse tipo de trabalho, eu já estou mirando cursos novos para fazer, eu quero fazer gastronomia, né? Quero ser chefe de cozinha, e o cara trabalhava com, sei lá, com vendas, né? de produtos importados, né? Então, essa pessoa ela vai sentir a dor mais próxima da mão, porque ela já está próxima do fazer, ela já sabe o que ela quer fazer, mas ela não consegue. Então, a energia ela fica acumulada na palma da mão. Alguém perguntou aí, mão direita, Guilherme, né? Mandaram aí durante a semana. Mão direita tem a ver com processos de trabalho ou de dinheiro, processos do mundo racional. Né? Questões que eu quero realizar, fazer, eu já estou quase fazendo, mas não consigo, ligado ao plano profissional. Estudo, trabalho, dinheiro, dia a dia. Tá? O ombro. Alguém perguntou aqui, né? O ombro. Ele tem a ver com essa movimentação, porém inconsciente. Se for do lado direito, trabalho. Estamos, ok, aí, tá tudo certo. Então, desde lá da escápula até as minhas mãos, vai ser como eu elaboro esses projetos, até a execução final deles. Tá? Já o lado esquerdo do nosso corpo como um todo, ele está associado a projetos ligados às emoções. Tá? O que está ligado ao mundo emocional? Relacionamentos, questões afetivas, casamento, namoro, pai, mãe, filhos,
questões mais emocionais. Guilherme, eu posso sentir dores do lado esquerdo mesmo tendo problemas no trabalho? Sim, porque esse trabalho ele pode ser levado de alguma forma para o plano emocional, tá? Então vai depender de como essa pessoa conduz as situações de vida dela. Tá? Então, se para ela esse trabalho é algo emocional, está ligado às emoções dela, com certeza o lado esquerdo vai ser sobrecarregado. Mas se para ela o trabalho é só um trabalho ligado à razão, ligado ao dinheiro, né, ao ganho da família ou só ligado ao financeiro, provavelmente vai estar associado ao lado direito do corpo, tá bom? Então, cada uma das partes do corpo vai dizer qual é o grau de consciência que eu tenho sobre a situação como um todo. Tá? Então, doeu a escápula é problema de projeto. Doeu no ombro é problema de que eu já, internamente, a minha alma ela já percebeu alguma coisa, mas só que eu ainda não aceitei a ideia. Né? Tá lá no inconsciente. Né? Eu já percebi que esse trabalho eu não gosto. Como que a gente percebe, Guilherme, que eu não gosto mais do meu casamento, que eu não estou mais feliz no meu trabalho e assim por diante? A gente começa a arrumar desculpa para tudo, para tudo. Ah, hoje não, estou com dor de cabeça. Putz. Né? E aí, se isso se repete com muita frequência, é um sinal de que já não está mais conectado. Ou eu vou lá e dialogo, abro, ponho as cartas na mesa e converso, né? Ou se eu continuar empurrando o casamento, trabalho e relacionamentos e assim por diante, se eu for empurrando, vai ficando cada vez mais difícil de fazer ou a ruptura ou a correção. Correção no sentido de fazer ajustes aí para que a coisa fique boa. Né? Porque às vezes o problema não é o trabalho, não é o casamento. O problema é que não está fluindo mais da forma adequada. Né? A gente vem com essa mente ocidental de que as coisas têm que ser igual para sempre. E elas mudam. E a gente não aceita a mudança, ou não percebe que mudou, sabe assim? Então eu preciso refazer os acordos, refazer a forma de trabalhar, refazer a forma de viver o meu casamento, ou de viver com meu filho, com meu pai, com minha mãe, né? Aceitar que os pais envelhecem e assim por diante. Né? Então tudo isso faz parte do processo evolutivo do ser humano, tá bom? Então, isso é que vai demonstrar aí o grau de intensidade que eu coloco sobre a situação, né? E se eu estou compreendendo isso ou não. Beleza? Gente, vamos passar. Tudo bem, membros superiores, ação, né? Membros superiores tem a ver com ação, projeto e colocar em ação. Então, independente da parte que esteja dolorida ou que sofreu algum tipo de problema, algum tipo de dano, tem a ver com falta de ação, né? Ou excesso de pensamentos, ou excesso de projetos, e eu não estou dando conta de concluir todos eles, tá? Ou diminua os seus projetos, ou aumente a sua carga de produção. Né? Sugiro que diminua os projetos, né? Porque trabalhar demais ou fazer coisas demais também não é muito saudável. Né? Vai estourar do mesmo jeito. A gente vê os atletas, né? Às vezes você vê o cara gosta do que faz, Guilherme. Por que ele lesiona? Porque ele faz demais. Aí ele é over, né? Ele extrapola a questão do fazer. Aí muitas vezes tem cobranças ali em atletas que a gente nem imagina. Né? Você pega uma ginástica olímpica ou qualquer esporte de alto rendimento, tem uma cobrança gigantesca desses atletas. Tá? Então, aí vem uma carga emocional por trás dessa lesão. Né? Na própria lesão do Neymar, né? Lembram? Depois que ele passou por aquele escândalo lá com a menina na França, não sei o que, ele lesionou o tornozelo esquerdo. Né? Vamos para a perna? Tornozelo é problema de relacionamento. Né? Os membros inferiores é problemas de relacionamento, como eu me relaciono com o mundo, com as pessoas. E foi o esquerdo, curiosamente. Ou seja, algo de ordem afetiva, algo de ordem emocional. Tá? Se é o direito, se é a perna direita, tem a ver lá com a razão, com a profissão, com o dinheiro, com o trabalho, com as coisas do dia a dia. Né? Se é casamento, namoro, ou algum problema emocional, seja ele qual for, a perna esquerda tende a sofrer mais as consequências. Né? E no caso dele foi o tornozelo esquerdo. A gente começa
a sacar ou entender todos os tipos de lesão, tá? Acidentes existem, Guilherme? Sim, acidentes existem, mas eles são todos para mostrar que a gente estava abalado de alguma forma, né? Porque sei lá, se fosse só um acidente, só um acaso, não teria sentido algum, né? Peguem qualquer lesão que vocês têm ou já tiveram, volte lá na época que vocês tiveram essa lesão e se perguntem o que estava acontecendo naquele momento na vida de vocês. Com certeza vocês vão achar uma situação que startou esse projeto de canalização de energia para aquela região. E se eu não conseguir dar vazão, se eu não elaborei aquilo, o meu corpo ele precisa criar essa ruptura, criar uma lesão, uma pancada, mesmo que acidentalmente, para conseguir extravasar esse acúmulo energético na região, tá bom? Então o negócio funciona bem assim, é batata, né? É super assertivo esse tipo de leitura, né? E faz muito sentido aí para nós dentro da medicina tradicional chinesa. Então bora lá, né? Quadril se assemelha muito à região de ombro. Então se eu estou com um desconforto aqui na região de glúteo, é como se eu tivesse com problemas na minha essência, na raiz, né? ou nas partes mais inconscientes da minha mente. Eu percebo que o trabalho não tá legal, assim, né? Dá aquela coisa, fala, putz, né? Segunda-feira, o cara ele já começa a sentir o desgaste do trabalho, né? Não é mais gostoso se deslocar até esse local, não é mais gostoso ver essa pessoa, sabe assim, né? Um namoro, né? Começou a empacar, assim, a pessoa, vamos sair hoje, então, não sei, o dinheiro, né? Tô meio sem dinheiro, a pessoa, eu pago, né? O outro tá todo animado com o relacionamento, eu pago, pode deixar, né? Recebi essa semana, isso, então, mas é que eu acho que vai ter live da família, sabe, assim, e aí a pessoa ela começa a arrastar, literalmente. Esse arrasto, quando ela ainda não percebe que ela quer de fato uma ruptura ou uma mudança significativa no seu relacionamento, no seu trabalho, dói em cima, dói no quadril, tá? E aí isso tende a aprofundar e pegar lá o nosso ciático, né? Aquela dor de ciático. O ciático é praticamente uma rédea puxando você, né? Você fala assim, hoje eu vou ver minha namorada, assim, né? Mas o cara já não está mais muito feliz, ou ela também já não está mais muito feliz com o cara, e aí a alma puxando, assim, né? O inconsciente puxando você lá por dentro. Não vai, né? Fica aqui. Eles, né, não queremos ir para esse trabalho, eu não quero mais ver essa pessoa. E aí começa, a dor ela vai descendo conforme eu vou entendendo e compreendendo a situação. Tá? Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Então, conforme a gente vai assimilando e entendendo esse processo, a dor ela tende a descer também pela perna. Só que o joelho, por exemplo, ele tem uma relação bem curiosa, né? Principalmente aqui para nós no Ocidente, mas é algo meio que mundial, assim, né? O cair de joelhos é pedir perdão, né? Ou uma certa humilhação. Eu estou me humilhando para, tá? Então tem esses dois significados extras para dores no joelho. E alguém perguntou aqui, joelho direito. Tá? Joelho direito tem a ver com o mundo profissional, dinheiro, trabalho, razão. Tá? Então tem uma certa humilhação no trabalho, eu estou me humilhando para fazer isto, ou eu enxerguei ali uma situação X que eu não perdoo o que foi feito comigo, né? Nesse mundo profissional, nesse mundo racional, que tem aí a ver com o trabalho, com o dinheiro, com o estudo. Né? Ou eu não me perdoo, pode ser isso também, né? Às vezes a pessoa ela tá lá com o chicotinho bonito estralando nela mesma, tá? Então o joelho tem essa carga extra. E olha que interessante, né? Existem várias estruturas no joelho. A gente tem lá pele, a gente tem músculo, a gente tem líquido sinovial, tem tendões, tem ligamentos, tem ossos e por aí vai, né? Todas as estruturas do nosso corpo têm essa riqueza de tecidos e estruturas. Cada uma dessas estruturas, ela traz consigo
uma informação extra. Então, vamos supor, a pessoa está com dor no joelho, tá? E aí a primeira coisa que eu vou perguntar é direito ou esquerdo? Aí ela vai falar direito, como perguntaram aqui para mim. Aí a segunda pergunta é aonde exatamente dói o seu joelho? Aí ela vai falar, é na parte de trás, é na lateral, é na parte interna, é na frente. Ela vai direcionar para mim. Só aí eu já consigo identificar o meridiano que passa, que é o canal de energia que passa ali pelo joelho, são 6 que passam por ali. Então, dependendo do local que ela me aponta, tem uma informação extra sobre o joelho, tá? Se tem lesão, se tem algum tipo de lesão estrutural, do tipo, Guilherme, eu estou com desgaste na cartilagem do joelho. Cartilagem, aí já tem o cara que cuida da cartilagem na medicina chinesa. Então eu associo joelho, eu associo cartilagem e mais a situação do que essa pessoa está passando, tá? Então, estourou o menisco, né? Então a carga, essa pressão do perdão foi tão grande, né? A sua alma pedindo, ajoelhe, pede perdão, pede desculpa, converse com a pessoa, tem a ver com medo, tem a ver com insegurança. Se foi tendões e ligamentos que estourou, que, sei lá, né, rachou e assim por diante, tem a ver com raiva, tem a ver com ira, tem a ver com que eu não estou conseguindo aceitar essa situação. Eu estou nervoso com isso, não vou perdoar, não perdoo de forma alguma. Aí o joelho, estoura o tendão, estoura o ligamento e assim por diante. Aí é músculo, né? Cada um deles vai ter lá a sua simbólica. Não, eu estou com uma coceira no joelho, Guilherme. Também, perdão, mas só que coceira é na altura da pele, pele tem a ver com tristeza, melancolia, né? Então tá difícil de aceitar a perda, o luto, ou estou triste com o que fizeram comigo e não perdoo. E assim vai, a gente vai incrementando cada vez mais as informações até elas ficarem super profundas ali em relação ao que a pessoa está passando na vida dela. A gente consegue acertar detalhes absurdos, assim, da pessoa regalar o olho e falar assim, como você sabe disso? Né? Porque realmente é muito preciso esse tipo de avaliação. Tá? Então me perguntaram de quadril esquerdo, emocional, joelho direito, trabalho, perdão, né? Pode ter a ver com o chefe, né? Ou com a situação ali que está acontecendo no trabalho. Perguntaram de panturrilha, né? A parte de trás da perna, a famosa batatinha da perna, né? Ou panturrilha. O meridiano que passa bem ali na panturrilha é o meridiano da bexiga. Então tem a ver com os nossos medos e inseguranças nesse caminhar, nesse se relacionar com o mundo, ir para o mundo. Tá? Então eu estou inseguro em dar o próximo passo, né? Porque a perna ela tem esse mecanismo. Para eu me relacionar com alguém ou com algo, né? Com o meu trabalho, com uma pessoa, eu preciso me deslocar até ela. Tá? E esse ato de deslocar, de fazer esta caminhada tem a ver com os passos que eu dou na minha vida, os avanços que eu faço. Então, se eu não quero mais avançar na direção do trabalho, a parte posterior da minha perna toda, coxa, panturrilha, vai começar a travar. Pode dar cãibra. Alguém perguntou de cãibra na parte posterior da coxa. É isso, eu estou com receio, estou inseguro em dar o próximo passo, em fazer o meu próximo movimento, né, para chegar perto de alguém. O pessoal já está indo aí, né? Vai lá, boa noite, a gente se vê, vai ficar gravado, dá uma olhadinha, né? Vai ficar aí nas redes sociais, tá bom? Dor na tíbia, né? Perguntaram, região anterior. O anterior tem um pouco mais a ver com a preocupação do que está por vir, assim, né? Das projeções futuras. O medo, ele normalmente está associado ao passado, a histórias que não foram muito bem sucedidas. Né? Não necessariamente histórias que a gente viveu, mas histórias que a gente ouviu. Né? Não sei se vocês lembram da avó, assim, lá na minha cidade uma pessoa morreu disso, né? Para botar medo nos netos. Então a gente vai criando essas crenças, que muitas vezes são limitantes, e aí a gente se apega a elas. Né? Todo mundo que faz
que sai da empresa corre o risco de nunca mais encontrar. Se você já tem certa idade, talvez você nunca vai arrumar um emprego. Se você fez tatuagem e assim por diante, sabe? Assim, essas crenças, né? Então isso tem a ver com o passado. Quando dói na frente, na tíbia ou nos músculos anteriores da perna ou da coxa, tem a ver com as ansiedades, aquilo que eu estou projetando no futuro. Tá? E aí eu tenho um certo receio do que vai acontecer lá na frente. Né? Não tem mais a ver com essas questões. Beleza? Alguém me perguntou também, mandaram aí durante a semana, falou assim, vesícula e joelho. Olha que curioso, porque aí a pessoa ela conseguiu trazer duas informações. Então, se eu associo vesícula biliar mais joelho, a vesícula está associada às tomadas de decisão, certo? O joelho tem a ver com o perdão, né? Ou com aquela parte do curvar-se, né? Do se humilhar de alguma forma, né? Então essa pessoa ela está ali no impasse, talvez, de perdoar alguém, ela tem muitas dúvidas ainda sobre essa situação, né? Quando envolve joelho e vesícula juntos, tá? Essa pessoa está muito indecisa e essa indecisão transita sobre o assunto perdoar. Tudo bem? Associação de duas informações. Quanto mais informações, mais completa fica a nossa lista de ideias, né? Mas duas, você vê que já muda totalmente o contexto, né? Você fala, joelho é perdão. Mas às vezes a pessoa não está nem aí pro perdão, ela está puta da vida, literalmente, né? Ela não quer saber do processo, ela está com raiva, ela está nervosa, ela está, né, irredutível. Tá? E aí se você associa joelho mais tal coisa, e aí a gente começa a aumentar a quantidade de informações no quadro desta pessoa. Dor na sola dos pés. Alguém me perguntou sobre isso também durante a semana, que é a tal da fascite plantar, ou dor na sola mesmo, né? Mesmo que não tenha diagnóstico. Essa é uma outra questão interessante. Não paro de falar, né? Acho que a gente vai ter que reiniciar a live, tá? Mas fiquem aí. A dor na sola dos pés, ela tem um pouco a ver com esse processo de insegurança também. É o passo final, porque já está no pé a dor. Né? Tornozelo, pé é algo que já está ali vivo, já está já está muito fácil, está muito próximo de mim, só que eu ainda estou com receio de colocar esse pé no chão. É como se eu estivesse pisando em algo muito delicado, né? E eu ainda estou inseguro de fazer esse processo, mas esse processo ele já está super consciente. Tá? A informação que eu queria trazer para vocês dói e não tem diagnóstico. Ou seja, não é que você não foi no médico, você já foi ao médico e o médico falou, você não tem nada, os exames não mostram nada. Puxa, fantástico, ótimo, né? É sinal de que esse processo ele ainda está no início. Agora dói e tem diagnóstico. É tendinite, é bursite, é fascite plantar, é ruptura total ou parcial de tendão, é desgaste de cartilagem, é desgaste ósseo. Aí o processo ele já agravou. Ou o processo ele foi muito intenso e massacrou de uma vez só, ou é algo que a gente vem carregando ao longo de anos, crônico, algo muito antigo, tá bom? Então, é preferível sentir a dor e não ter diagnóstico nenhum, mesmo depois de ir ao médico, né? Do que ter a dor e ter o diagnóstico, né? Do tipo, tem hérnia de disco, tem escoliose, tem não sei o quê, né? Já tem um nome o negócio. Aí é sinal de que já está mais profundo, está mais enraizado, fica um pouquinho mais complicado de reverter, mas nada impossível, tá bom? É sempre bom a gente saber, né, do que está acontecendo. Mas bora lá. Bom, falamos de membros inferiores. Como eu me relaciono com o mundo, como eu estou caminhando, como eu chego até as pessoas, como eu chego até o meu trabalho. Lado direito, razão, lado esquerdo, emoções, sentimentos, tá? Não quer dizer que eu não possa colocar sentimentos no trabalho ou trazer razão para o lado emocional, né? São questões aí que só vai acontecer de acordo com cada pessoa, é o que cada um aprendeu ao longo da sua vida, da sua existência, família, criação, cultura, país, bairro e assim por diante. A gente constrói as nossas crenças, as nossas bases
conforme o ambiente que a gente vive, tá bom? Vamos então agora para as patologias de disfunções ou descompassos internos, né, da parte interior do nosso corpo, órgãos e vísceras, tá? Ou alguma parte assim mais superior, como essa, ó, rinite e sinusite. A rinite e a sinusite, elas atacam vias aéreas de um modo geral. A sinusite, especificamente, ela está mostrando para a gente a inflamação das mucosas internas. Tem a ver com a dificuldade de respirar o mesmo ar que aquela pessoa que a gente está trocando uma ideia. Tá? Então, se eu estou me sentindo sufocado, relacionamento, trabalho, não importa, eu vou criar uma inflamação tal que eu bloqueio, literalmente, eu não quero absorver, eu não quero respirar esta situação. De alguma forma essa pessoa ela foi contrariada, tá? E ela tem dificuldade de lidar quando ela é contrariada. Não quer dizer que ela está certa ou que ela está errada, não estou aqui julgando os fatos, se isso está certo ou se está errado, o que a pessoa pensou, né? Mas para ela, né, a outra pessoa invadiu os limites, assim, ultrapassou a linha do limite dela, né? E ela não gostou disso e puf, não conseguiu lidar, não conseguiu falar, não conseguiu aceitar o processo, né? E aí o nariz entope, tá bom? A rinite, ela tem algo muito semelhante aí, essa questão do não respirar, porque tem muito a ver também, né? Acaba tamponando aí vias aéreas, mas está mais ligado aí a um processo de desempenho pessoal, né? A própria pessoa, ela não se vê capaz de realizar esses processos, né? Tem uma tristeza envolvida aí na rinite, na sinusite também, tá? A pessoa ela fica chateada, assim, é um mix de raiva com tristeza, né? O chateamento assim dessa pessoa, tá? Então a rinite ela já é um processo um pouco mais enraizado, mais profundo, mais ligado essa parte sentimental melancólica, um saudosismo, tá? Ela vai tender a trazer mais para este lado. Melê, foi o que me perguntaram de vias aéreas. Se vocês tiverem aí alguma outra pergunta também eu posso ir trazendo, tá bom? As fichas caindo, né, Flávia? As minhas estão caindo até hoje, eu estudo há 10 anos medicina tradicional chinesa, né? Mas é bem isso mesmo, para quem já viu ou para quem está vendo a primeira vez, vai caindo fichas. Eu tenho uma cliente que eu atendo que ela fala assim, não é ficha mais, é tijolada que vem na cabeça, assim, puff, né, de tão forte que é o processo. Olha lá, alguém perguntou de asma e bronquite. Tá. A asma e bronquite ela é algo muito emocional também. Na verdade, todas são, né? Vocês estão vendo que todas elas têm um quesinho de ligação ou com os pensamentos do lado razão ou dos pensamentos do lado emoção, tá? Então, todas elas transitam por esse meio. A asma e a bronquite, ela tem a ver com assim, tem tudo a ver com respiração, né? A asma e a bronquite, elas impedem a pessoa de respirar de forma adequada, tá? Ela se fecha dentro dela, de alguma forma, mas ela aprende a entrar nesse mecanismo da asma e da bronquite conforme o ambiente em que ela vive. A asma e a bronquite tem muito a ver com essa questão, né? A pessoa ela se sente sufocada pelo ambiente. Às vezes é um relacionamento onde ela se sente sufocada, é um tipo de trabalho que a sufoca, né? A pessoa ela não consegue respirar direito dentro daquele ambiente. Isso é muito comum em crianças de pais que são super protetores, né? Aqueles pais que não deixam a criança fazer nada, sabe? Põe um agasalho, não pode ficar descalço, não. E aí vai só sufocando, assim, aquela coisa de pais e mães leoninos, né? Aquele leãozão que protege a prole, assim, até dizer chega, assim. Aí a criança ela acaba desenvolvendo isso por conta de uma super proteção. Acontece muito com crianças que são filhos únicos, né? Do casal, muito comum, ou muitas vezes caçulas, tá? Não é uma regra absoluta, tá? Mas costuma acontecer com esse tipo de pessoas.
A Michelle aí, oi Mi, tudo bem? Seja bem-vinda. Pessoal de todas as partes do mundo. A Ju, oi Ju! Leoninos, sim, leoninos costumam proteger a prole, assim, com uma certa voracidade, e isso acaba sufocando as crianças de alguma forma, tá? Sem culpar ninguém, não se culpem, tá bom? É só uma avaliação, assim, mas acontece, na verdade, é a própria pessoa que desenvolve, mesmo sendo criança, né? É como ela interpreta, porque aí você pode ter dentro de uma família, né, pais super protetores que tiveram 2, 3 filhos e só um desenvolve a asma e a bronquite. Né? Então a gente vai vendo que tem algo aí muito ligado à personalidade da criança, da pessoa e assim por diante. Tá? Para trabalhar isso, a gente precisa aprender a se colocar, a pôr para fora o que está sentindo no ato em que você se sentiu acuado. No momento que foi acuado, você já coloca, fala, oh, não gostei disso, assim não vai funcionar, para mim não adianta, eu preciso do meu espaço, se coloca. Né? As pessoas que têm asma, bronquite, têm que se colocar frequentemente, constantemente, senão vai sofrer disso para sempre, tá bom? Porque se ficar aguardando, você vai só acumulando. É esse acúmulo de energia no tórax, na região de pulmão, que causa a falta de ar. Porque tem tanto ti, tem tanta energia aqui que essas pessoas não conseguem inalar mais o ar de fora. A hora que inspira parece que não cabe, não tem espaço para entrar ar, porque ele já está super lotado de ti que eu fico guardando. Mas só que esse ti guardado é essa fala que não saiu, né? Esse colocar para fora que não deu muito certo, tá bom? Mas bora lá, vamos continuar aqui. Diabetes e estômago. Vamos falar do sistema digestivo aqui da medicina chinesa, tá? Porque o diabetes ele afeta o pâncreas, né? E o pâncreas trabalha junto com o estômago na visão da MTC. O pâncreas, o baço, como sendo uma estrutura única, que a gente chama de baço-pâncreas, junto com o estômago. O sistema digestório como um todo tem a ver com a parte das informações que eu recebo do ambiente que eu vivo, né? A digestão, a maceração das informações, tá? Eu posso estar recebendo informação demais, aí o estômago vai doer, né? É muita informação chegando ao mesmo tempo e eu não consigo digerir isso, aí o estômago estufa, dá arroto, azia, queimação, porque começa a fermentar aqui na barriga. Eu estou com dificuldade de absorver, de assimilar todas as informações que me são passadas. Estamos vivendo um momento assim, muita informação, né? E aí fica difícil muitas vezes digerir todo o processo, tá bom? Então tem a ver com essas questões de digestão. Já o diabetes, ele cria uma situação muito particular no nosso organismo, que é a dificuldade de absorver o açúcar, a glicose. Tá? E o açúcar, do ponto de vista metafísico, muitas vezes até psicológico, tem a ver com o amor. Tá? Então essa pessoa que desenvolve um diabetes, ela está com dificuldades de receber amor. Ela é muito boa em dar. Né? Ela costuma dar muito e receber pouco. Né? Quando a pessoa oferece assim, você não quer tal coisa? Não, obrigado. Assim, ela não quer dar trabalho, né, para os outros. É muito comum. Tá? A pessoa que ela não quer dar trabalho e pelo contrário, você fala assim, você pode? Posso? O que é? Assim, a pessoa não sabe nem o que é, ela já topa para ajudar, para fazer pelo outro e passa noites em claro, ela não está nem aí, né? Com ela mesma, mas ela se preocupa muito com os outros, então ela costuma fazer muito para as outras pessoas e ela tem dificuldade de receber esse amor. Né? O amor é esse carinho, né? Ela não aceita, ela tem uma certa aversão. Tá? É algo que os diabéticos precisam trabalhar, aprender a receber carinho, receber amor, aceitar, né, esses processos de doação. Aí. Flá, vai lá, cuida dos pequenos, depois você vê aí o restinho do vídeo. Faltam um pouquinho as coisinhas para a gente trabalhar, apesar de existir milhões de outras dores e desconfortos.
por aí, mas esses são alguns exemplos, né, que vocês pediram aí ao longo da semana, tá bom? Então, bora lá. Falamos do diabetes, falamos do estômago, né? Então as dores no estômago têm muito a ver com essa dificuldade de digerir as situações do ambiente, tá bom? Ou muita informação, ou eu não aceitei, eu estou ruminando essa informação há muito tempo, assim, é algo que está difícil, assim, eu mastigo, é um pensamento que é recorrente, ele volta sempre na minha mente, tá? Não consigo aceitar, não consigo engolir de fato, né? Você até mastiga, mas a gente fica ruminando isso lá no estômago, ele não desce, não vai para os intestinos, tá? Então, deixa fluir, abre mão, né? Vai que vai, deixa a coisa andar, deixa a fila andar, para de pensar, age que é melhor, né? Conclua. Dores de cabeça, a gente já falou um pouquinho, mas só para retomar, né, a parte lá de pescoço, tem a ver com os excessos de pensamento. E aí as regiões da cabeça que doem tem a ver com o conteúdo dos pensamentos, se é raiva, se é tristeza, se é preocupação, se é medo e assim por diante, tá bom? Geralmente é aquela que bate aqui no topo, assim, que pulsa, né, que fica bombeando lá em cima, ela é pulsátil, tem a ver com a raiva. Essa aqui da testa, que é mais na fronte, tem a ver com preocupação. Tá? Aqui nas têmporas, região lateral, tem a ver com a dificuldade de fazer uma certa escolha, de tomar uma decisão, de concluir um projeto. Aí vai doer aqui nas têmporas. Né? Lá na nuca tem mais a ver com a parte de inseguranças, de medo, um pouco mais raras, né? Essas dores aqui na parte posterior, mas tem muita gente que sente. Essa que atravessa do olho até a nuca tem a ver com indecisão também, é o meridiano da vesícula propriamente. Tá? Fibromialgia, me perguntaram, tá? A própria medicina ela tem dificuldade de diagnosticar ou de entender a fibromialgia de uma forma científica, tá? Nessa visão mais ampla da medicina chinesa, ou na verdade mais profunda, mais sutil, porque a gente não fica só amparado nas questões físicas, a gente vai para as questões emocionais também, tá? Então a fibromialgia, como ela afeta as articulações do nosso corpo, a simbólica dela é justamente como essa pessoa está articulando a sua vida, tá? Ela está com dificuldades tanto para se relacionar com o mundo, com as pessoas, como dificuldade para agir, para fazer, concluir os seus projetos, né? Finalizar os seus planos e assim por diante. Tanto é que a dor ela migra, ela não fica sempre no mesmo ponto, a dor da fibromialgia, tá? Então tem muito a ver com essa dificuldade. Hoje eu estou com dificuldade de me relacionar e vai doer perna, joelho. Hoje né, a dificuldade que me bateu, que veio na minha cabeça é de agir, é de fazer tal coisa, tá? Então olha que curioso, né? A mente ela flutua dentro desses pensamentos e aí dependendo de como eu estou pensando hoje, a dor migra para lugares diferentes. Alguém está perguntando aqui, dor nos olhos, o que pode ser? O olho, ele é a abertura da madeira, a abertura do fígado, tá? Então pode ser que eu estou com dificuldade de ver o que eu estou vendo, né? Ou seja, o que eu estou vendo aqui no meu dia a dia não está bacana, não estou gostando, né? De absorver esse tipo de informação, tá? Mas pode ser algo que esteja partindo aí de dentro também, né? Eu gostaria de estar vendo ou de estar percebendo um ambiente diferente. Eu gostaria de estar em outro ambiente, outro trabalho, outro relacionamento. Eu queria que essa pessoa fizesse tal coisa, eu queria vê-la fazendo tal coisa e ela não faz. Né? Aí o olho vai doer. Bastante gente perguntando dos olhos, né? Os olhos, ele é a janela da nossa alma, tá? Então, ele mexe demais com a nossa essência. Então, se eu vejo violência, aí fica a dica também para as pessoas que gostam aí de Datena, né? Gostam de ver noticiário que só mostra desgraça, violência e assim por diante. O olho pode estar sofrendo por conta das informações que eu estou absorvendo do ambiente, tá? Então,
muito cuidado aí na seleção do que a gente vai assistir, do que a gente vai ver. Até filmes, né? Tem gente que prefere ver filmes mais violentos, que tem mortes, tiros, não sei o que, né? Aquela coisa assim. Isso pode estar afetando o olho, tá? É bem curioso. E isso pode ser encaminhado diretamente para o fígado e vesícula também, porque ele que absorve, né, essa violência que vem pelos olhos. Ele que absorve, né? Eles, o fígado e a vesícula. Tá? Gente, alguém perguntou, o Ricardo, né, lá no comecinho, ele falou, e o medo, a pandemia, não sei o que, né? Que pode ser tudo isso? Né? Mandíbula, aí é assunto que não tem fim, né? Eu vou fazendo já um fechamento, a gente já está até passando aqui do tempo proposto, mas vou fazer o fechamento aqui, tá bom? Pandemia, vamos pegar a pandemia como um todo, né? As inseguranças, os medos, né? Toda essa flexão, a gente está vendo que as pessoas acho que já meio que superaram o medo, porque estão começando a criar lotações em lugares, né, assim, públicos, do tipo praias, bares, restaurantes e assim por diante. Só que, de um modo geral, a pandemia ela afeta essa parte da nossa essência, que tem a ver com os rins, tem a ver com o medo, com a insegurança. Porque ela está colocando numa linha muito tênue a vida e a morte. Né? É como se fosse se você estivesse atravessando um cruzamento de olhos fechados, sem saber se está vindo um carro ou não, sabe assim? Então a pandemia ela está colocando a gente justamente nesse local, né? Numa linha muito fininha ali entre vida e morte. Tá? Por isso que muitas pessoas acabam sofrendo as consequências, não por conta do vírus, mas por conta da insegurança que ele traz. Né? Aí vem a citação de uma historinha que eu vi lá no comecinho mesmo da pandemia em março. Não vou lembrar exatamente os nomes, os termos, mas era assim, né? Era um andarilho, acho que é Nasruddin, se não me engano, um andarilho, ele encontrou a pandemia. Né? E ele falou, pandemia, tudo bem com você? Onde você vai? Ele falou, eu vou até ali, Bagdá, vou matar 10 mil pessoas. Beleza, eles estavam indo para caminhos diferentes, né? Se desencontraram. Só que depois de um tempo, esse cara passou em Bagdá e falou, a pandemia matou 100 mil. Ele falou, nossa, que pandemia, ela mentiu para mim, falou que ia matar só 10. E eles se encontraram novamente, né? Ele falou, pandemia, você me enganou, né? Você falou que ia matar 10 mil pessoas e morreram 100 mil. Ele falou, não te enganei, eu matei 10 mil pessoas, as outras morreram de medo. Então, olha que curioso, né? É uma história super antiga, é um conto sufi, se não me engano, ou sufi, não sei como é que pronuncia, mostrando do como emocional, né, do como o nosso estado emocional ele pode interferir nos processos das doenças, porque somos nós que confeccionamos as doenças do nosso corpo. E o que faz a doença surgir, ou aparecer, ou permanecer na nossa vida é o nosso estado emocional. Se eu estou tranquilo mentalmente falando, se eu aceito as situações do jeito que elas são e toco a minha vida, a tendência de eu desenvolver uma doença é muito pequena. Né? Ao passo de que eu tenho várias crenças que me limitam ou que me moldam, que me colocam dentro de caixas e formatos e assim por diante, a identificação com a nacionalidade, com a religião, né? E aí todo o conflito que é gerado me causa um desconforto muito grande. Esse desconforto pode ser traduzido em dor, essa dor traduzida em doença, essa doença traduzida em morte. Tá? O processo ele não é tão rápido, né? Por muitas vezes, mas ele vai acontecendo ao longo da vida. Não é à toa, né, que a gente vê as pessoas chegando ao fim da vida com muito mais doenças do que jovens. Mas a questão é que os jovens estão adoecendo cada vez mais cedo. E isso acontece por conta do excesso de informações colocadas e o excesso de expectativas que são colocadas em cima dos jovens, né? Ou nós mesmos, né? Colocamos essas expectativas em cima das nossas vidas. Tá? E é isso que vai massacrando a gente no dia a dia. Quanto mais expectativas, mais chances eu tenho de me frustrar, né? Porque pode ser que elas não deem certo.
né? A própria pandemia ela está trazendo isso como ensinamento. Fala, meu, não adianta ficar fazendo muitos planos ou planos muito longos, né? Viva o presente, viva o hoje, viva o agora, tá? Então, essa história toda das dores, a própria pandemia, ela está mostrando pra gente, ó, você não está vivendo o momento presente, você não está conseguindo conduzir a sua vida de forma natural, você está se esforçando para fazer a sua vida, para trabalhar, para manter esse casamento, para manter esse relacionamento com seu filho e assim por diante, tá? Então, a gente precisa respirar, literalmente, acalmar a mente e enxergar esses processos acontecendo. Conversa com a sua dor, tenta entender no ato em que ela aparece. Né? Apareceu zumbido no ouvido, dor no fundo dos olhos, a garganta deu uma inflamada, dor de cabeça, dor muscular, tendinite. Conversa, o que você está sentindo, se pergunte, né? Que emoção que está vindo, o que eu estou passando, por que eu estou reagindo dessa forma. Comece a se questionar dentro desse processo como um todo, tá bom? E é essa mensagem que eu queria trazer para vocês hoje, né? As dores, elas não são vilãs da nossa vida. Elas estão tentando sinalizar para a gente que a nossa carruagem saiu do rumo, saiu da estrada. Então prestem atenção no que o seu corpo está dizendo, no que sua mente está dizendo, no que suas emoções estão querendo trazer de informação para nós. Tá? E aí faça os ajustes necessários para que a gente consiga conduzir essa carruagem de forma plena até o fim dos nossos dias. Não importa se é hoje, se é daqui a 30 anos, né, que você vai passar para o outro plano. Mas o importante é você estar dentro do seu processo de vida e não do outro, não comprando a ideia dos outros. Tá? Volte para a sua essência, volte para o seu caminho. Né? E o seu corpo ele diz diariamente isso, ele vai te conduzindo. Né? É que tem tanto barulho, né, muitas vezes, barulhos sensoriais que eu digo, né, sons, cheiros, gostos, visão, tato, mente, que a gente se perde dentro desse processo e para de ouvir o próprio corpo. Né? Então vamos abrir todos os ouvidos, né, todos os sentidos e tratá-lo com um pouco mais de carinho, tá bom? Gente, gratidão. A sensação que dá é que não vai ter fim, assim, né? Eu falaria aqui um pouco mais, mas acho que tá bom por hoje também, não quero ser exagerado aí dentro do processo. Segunda-feira eu volto com mais uma live, vou preparar conteúdos aí fantásticos para a gente continuar desbravando esse mundo da medicina tradicional chinesa, tá bom? Gratidão a todos que dedicaram aí uma parte da sua segunda-feira para ouvir, para comentar, para compartilhar esse momento aqui comigo. Foi incrível o nosso encontro de hoje. Eu volto na segunda-feira com mais assuntos, tá bom? Um abraço, beijão no coração de todos aí. Até!